Você tem liberdade para adorar a Deus neste lugar, amém? Que Deus venha falar com você, que Deus venha nos tratar nesta noite. Eu quero falar nesta noite com o título O Deus da Providência ou de Providência. O nosso Deus, Ele é um Deus que sustenta o seu povo. Ele sustenta a sua igreja. Ele sustenta aqueles que confiam nele. Ele trabalha em favor do seu povo. E nós vamos aprender na vida de um grande profeta chamado Elias. É um profeta que a gente lê a história dele e a gente fica surpreso, a gente se surpreende cada vez mais com o agir de Deus, o operar de Deus na vida dele e através dele. E não é diferente porque ele continua sendo o mesmo Deus, amém, gente? Não é diferente na nossa vida. Ele continua sendo o mesmo Deus. Então tenha liberdade para glorificar a Deus e que Ele venha falar conosco, nos tratar nesta noite, amém? Glória a Deus. Eu quero falar para você que chegou aqui hoje e às vezes você chegou aqui com o coração carregado de dores. Às vezes você chegou aqui cheio de terror e pânico, assustado. Eu quero te dizer nesta noite que a última palavra, ela provém de Deus. A última palavra é de Deus. Não é dos médicos. Não é das pessoas o que elas acham. Não é o que o diabo diz e sopra e sugere aos nossos ouvidos. Não é o que a circunstância tenta nos mostrar e desenhar para nós. A última palavra, ela provém do Senhor. A última palavra ao nosso respeito, ela é de Deus para a nossa vida. E nós vamos aprender muito hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre a sua Bíblia lá em 1 Reis. Essa semana foi uma semana onde Deus falou tremendamente neste lugar. Foi algo que nós sentia Deus se mover por este lugar. Algo que falava, despertava a gente. E nós vamos conhecer ainda mais este Deus, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, amém? Primeiro está no Antigo Testamento. O capítulo é o capítulo 17. Aleluias. Pega a sua Bíblia também em casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 7. Crie o hábito de ler a Bíblia, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 está escrito: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, gente? Glória a Deus. Queridos, para nós entender essa palavra, vamos entender um pouquinho do contexto. Israel estava vivendo em crises.
em todas as áreas. Israel estava vivendo uma crise política, porque todos os seus reis eram reis corruptos e idólatras, que desviava não somente a sua vida e a sua casa, mas também o povo da presença de Deus, da palavra de Deus. E os 6 reis que antecederam Acabe, 2 deles foram assassinados e um cometeu suicídio. Então era uma crise política de traições e corrupções. Israel também vivia uma crise religiosa, porque infiltrava ali a adoração a um Deus chamado Baal. Acabe foi um dos piores reis de Israel, ou melhor falando, o pior rei de Israel, e se casou com a pior mulher do mundo, que era uma feiticeira, uma assassina, uma idólatra, trazendo seus deuses, suas imagens. Então havia ali o Deus chamado Baal, o Deus da fertilidade, onde havia chuva, havia colheita. Eles glorificavam ao Deus Baal e sacrificavam nos montes outeiros a este Deus chamado Baal. Vivia uma crise espiritual, porque o povo estava desviado da presença de Deus. Uma crise moral. E não é diferente dos dias de hoje, porque nós vemos hoje na nossa sociedade uma crise na política, uma crise de identidade no meio cristão, evangélico, onde a palavra da verdade já não é mais ministrada com seriedade, onde trocaram a presença de Deus por entretenimento, por diversão, por coisas a fazeres. E o povo corre atrás destas coisas, omitem a verdade, porque são poucos que querem a verdade. Porque a partir do momento que nós temos um conhecimento da verdade, a verdade nos liberta. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar. E hoje nós vemos um evangelho onde as pessoas não são transformadas, onde as pessoas elas domesticam os seus pecados e dizem: Deus me aceita como eu sou, Deus entende por que eu faço isso. Não, Deus sabe. Deus é amor, e esquecemos que Ele é um Deus que é fogo, um Deus que é santidade, um Deus que é puro fogo consumidor, um Deus de juízo e justiça. E nós vivemos uma crise também espiritual, porque hoje em nossos púlpitos, pastores adulteram, obreiros se prostituem, assumiu sobre o altar de Deus um Deus chamado Mamon, o Deus das riquezas, onde as pessoas procuram a Deus para enriquecer, onde é mais fácil você pagar por uma oração do que você pagar o preço em oração. É mais fácil você trazer a sua oferta e ser abençoado e você ser o próprio sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, assim diz a palavra de Deus em Romanos 12, que é o nosso modo de vida. Então não é diferente. Então tem coisas que acontecem para ver se o povo de Deus desperta. Nós vivemos uma época de pandemia, que no começo assustou muita gente, e muita gente clamava a Deus, muita gente buscava a Deus. Mas hoje nós vemos um esfriamento no meio do povo de Deus, um distanciamento, um acomodismo, pois ninguém quer buscar a Deus. Mas no meio de tantas estas coisas, Deus levanta o seu povo, Deus levanta o seu ungido, Deus levanta homens e mulheres que buscam ainda a sua face,
que crê no Deus da palavra, que este Deus é o Deus vivo. E nessa época Deus levanta um desconhecido. Deus levanta um desconhecido. Naquela época havia escola de profetas, mas Deus levanta um que ninguém sabia quem era. Deus levanta um que ninguém sabia nem da onde ele tinha vindo, de lugar desconhecido. E nós entendemos que Deus não está atrás de estrelas. Deus está atrás de homens e mulheres dispostos a obedecer a sua palavra, a cumprir a sua vontade. E isso é o que nós temos que aprender, a desejar a vontade de Deus sobre nossa vida, porque não existe melhor lugar do que o centro da vontade de Deus, ainda que seja em deserto. Porque nós vamos ver aqui Elias se levantando e enfrentando e desafiando, e com uma missão quase impossível de tentar levar o povo ao arrependimento, de levar o povo a se arrepender da sua apostasia e restaurá-lo à fidelidade a Deus. Então, para desafiar este Deus chamado Baal, Elias veio com a missão de orar para que não chovesse, só para tirar todo o crédito deste Deus, que era o Deus da fertilidade. Se não há chuva, não há colheita, então para que eles vão clamar? Baal é um Deus falso, mas todo o crédito de fertilidade, de colheita, de prosperidade era dado a ele. Então ele vinha com a missão de dizer o quê? Que não iria mais chover. E o nome Elias significa: o Senhor é o meu Deus. Ele é o único Deus. Ele é o único a ser adorado. Ele é o único que é vivo, que se manifesta em meio do seu povo. Não existe outro Deus fora do Senhor. Não há outro. Somente o Senhor é Deus. Então Elias vem com uma palavra diante do rei Acabe. Então ele não tem medo do sistema. Ele não tem medo de o que Acabe poderia fazer. Porque quando ele fala que não ia chover até que ele liberasse outra palavra, Deus tem uma palavra para Elias. E a palavra de Deus é para que ele se escondesse. O Senhor pega o Elias e envia para o deserto, para perto de uma fonte, para perto de um ribeiro de Querite, que ficava perto do Jordão. E ali ele ficou aquele tempo todo, porque o Senhor o sustentava. O Senhor era o seu sustento. Deus enviava corvos. Deus enviava a sua provisão na vida de Elias, porque ele creu na palavra, ele decidiu obedecer. Ele foi para este lugar onde Deus o enviara. Ele foi enviado para este deserto. Agora Elias está no deserto por causa da sua obediência, e Israel está no deserto, na sequidão, por causa da sua rebeldia. E há grande diferença nisso, porque quando é na rebeldia, Deus nos trata no deserto, e quando é na obediência, o Senhor nos sustenta no deserto. Passa a ser uma escola o deserto. E ali estava Elias agora, vivendo da provisão de Deus. E eu quero que você creia nesta noite neste Deus de provisão. E se você decidir andar pela palavra, Ele irá te sustentar, nada irá te faltar. E ainda que a tua fonte seque, há um provedor. Então creia neste Deus que é provedor, neste Deus que é o sustentador. A Bíblia vai dizer que a fonte secou. E o que fazer quando a fonte seca? O que fazer quando nós estamos obedecendo e a fonte seca? Lê comigo o versículo 6 e o 7. O versículo 6 vai dizer assim: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se
se secou. E o que fazer quando a nossa fonte seca? O que fazer quando a nossa provisão acaba? Jesus nos ensina um princípio. Em Mateus capítulo 6, no versículo 33. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós investimos isso. O povo de Deus tem a mania de investir isso. Nós buscamos as demais coisas e queremos que o reino de Deus seja acrescentado à nossa vida. Nós gastamos a nossa força e energia atrás das coisas, e no fim das contas nós queremos o agir e o operar de Deus. E nós não podemos inverter esses valores. Primeiro é o seu reino, primeiro é a sua vontade, e as demais coisas que a gente necessita, Ele vai acrescentar. Ele irá suprir, não irá faltar. Agora a fonte secou, mas o nosso Deus é um Deus de providência. Por isso, priorizo o provedor e não a provisão. Porque ainda que a provisão acabe, haverá um provedor. Então não prioriza a provisão, prioriza o provedor. Porque aqui na terra há crise, mas no céu não há crise. Aqui na terra falta, mas os celeiros dos céus estão cheios. O nosso Deus, Ele não entra em crise. O nosso Deus não é filho do homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Ele tem ouvido e ouve o seu clamor quando você ora. Ele tem mão e potentes mãos e braço forte para operar na vida daquele que crê. E eu quero que você creia, obedeça a palavra de Deus, porque depois do deserto haverá o sustento de Deus, a provisão de Deus, porque Ele é o nosso sustentador. O nosso Deus é o grande eu sou. Assim Ele se revelou na vida de Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Ele estava dizendo para Moisés que ele seria tudo que Moisés precisasse no deserto, na sua missão, como libertador de Israel. E o Senhor era tudo que ele precisava. Se faltava comida, Ele era o pão. Se estava quente demais, Ele era a nuvem. Se estava frio demais, Ele era a coluna de fogo nas noites, nas madrugadas. Se estavam com sede, Ele era a água viva. Então Ele era o grande eu sou. E o grande eu sou, Ele continua o mesmo. Jesus te apresentou como eu sou. Jesus vai dizer nos evangelhos: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é. Ele não será, Ele é. Entenda isso, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é o grande eu sou. E Ele vai ser aquilo que você precisar e necessitar, se você crer nas suas promessas. Se você viver no centro da sua vontade, não vai faltar. E aqui nós vamos ver, a fonte se secou, mas havia o provedor. E o engraçado é que Deus, Ele trabalha em nossa vida, e muitas das vezes a gente nem entende alguns processos que nós passamos. Muitas das vezes nós vamos orar por resposta e nós não vamos ter resposta, porque muitas das vezes nós saímos do deserto e o Senhor nos manda para a fornalha. Elias não entendeu nada aqui, mas uma coisa ele sabia, que Deus estava preparando ele para coisas maiores, para coisas grandes, que era necessário passar por tudo isso aqui. Porque deste deserto o Senhor manda ele para a casa de uma viúva em Sarepta. E Sarepta significa fornalha. Ele sai do deserto e vai para a fornalha. Vai entender um Deus que tem um senso de humor que muitas vezes a gente nem compreende. Porque agora o seu profeta tem fome, e ele manda ele para a casa de uma viúva que estava passando dificuldade, piores às vezes até do que o próprio profeta Elias. Mas o Senhor diz: vai para a casa dela lá que ela vai te sustentar. Quem vai entender o agir de Deus? Por isso, meu amado, não importa o que você esteja passando, eu quero que você confie em Deus. Não importa quais sejam as tuas dificuldades,
Não importa quais sejam as circunstâncias que te rodeiam, eu quero que você confie em Deus. Creia na sua palavra. Não dê ouvido às sugestões do diabo, ainda que parecem certas e corretas. Creia na palavra. Olha só o versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E a Bíblia vai dizer que essa viagem era perigosa para Elias, porque Elias estava sendo procurado pelo rei Acabe e o seu exército. E ele desce porque Deus mandou. Melhor é obedecer do que sacrificar. Ah, não vou não porque o rei está me caçando. Não vou. E a Bíblia vai dizer que no caminho ele vê uma mulher catando gravetos. E ele pede água para essa mulher. E a mulher vai buscar a água. E quando ela vai buscar água, ele fala assim: não, mas faz um favor, prepara um pão para mim. Faz um pão para mim. E aquela mulher foi e disse: eu estou catando aqui os gravetos para fazer um único bolo para mim e meu filho, porque eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso e vamos esperar a morte. Então Elias ensina essa mulher o princípio da semeadura. Porque ainda que você diz assim: eu não tenho nada para ofertar, eu não tenho nada para oferecer, sempre há alguma coisa a você oferecer. Muita gente passa por situações porque por medo não obedece a palavra de Deus, e a sua vida se torna uma sequidão, não há colheitas, porque não semeia, não planta na obra de Deus, no reino de Deus. E eu fico imaginando a cabeça do profeta agora. O Senhor falou que essa mulher ia me sustentar, mas ela não tem nem como se sustentar. E é assim que Deus faz. Deus usa pessoas que às vezes a gente não damos nada por eles, mas eles têm uma palavra de Deus para a nossa vida. Eles de alguma forma têm como nos sustentar. Até por um exemplo, porque Elias viu que a situação daquela mulher estava pior do que a dele. Mas ele ensina aquela mulher a lei da semeadura. O versículo 13 vai dizer isso. Olha só o versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Ele ensinou a lei da semeadura. Ela deu condições, porque obedeceu a palavra. Se ela olhasse e agisse pelas suas circunstâncias, pelo que ela visse, ela nunca faria isso. Porque como um pobre coitado desse que vem me pedir pão, vai fazer alguma coisa. Mas ela creu na palavra. O nosso Deus é um Deus de multiplicação, gente. O nosso Deus é um Deus de providência. E todos aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos e nem envergonhados. O diabo ele faz de tudo para que você desobedeça a palavra, com pensamentos e até argumentos racionais. Mas o Senhor nos chamou a viver pela fé no sobrenatural, de trazer à existência aquilo que ainda não existe. E na vida desta mulher houve multiplicação, porque ela deu continuidade na obra de Deus na vida do seu profeta. Ela sustentou o ministério do profeta sem ela ter. E a palavra de Deus se cumpriu,
porque da panela não faltou a farinha, nem na botija faltou o azeite. E assim será na sua vida quando você passar a crer na palavra de Deus. Assim será no nosso casamento, meu amado. O amor não vai faltar, o amor não vai acabar. A partir do momento que você demonstrar o seu amor ao Senhor, se Ele estiver em primeiro lugar na sua vida, enquanto pessoas ou coisas assumirem o lugar de Deus na sua vida, pode ter certeza que você vai passar por apertos e dificuldades, e na maioria das vezes você vai agir pela sua força. Mas aqueles que confiam no Senhor, meu querido, aqueles que acreditam na palavra do Senhor, verão a palavra de Deus se cumprir sobre a sua vida. Serão testemunha de um Deus vivo, porque o Deus a que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus que se revela, é um Deus que se manifesta. E ainda que você olhe por alguns parentes seus, ainda que você olhe para alguns familiares seus e você diga assim: não, será que tem jeito? Há jeito para ele, porque para o nosso Deus nada é impossível. Ainda tem jeito para o meu casamento, pastor? Ainda tem jeito, porque para Deus nada é impossível. As tuas impossibilidades para Deus são possíveis. Há alguma coisa difícil para Deus? Medite nisso. Jó queria se justificar. Jó queria estar perante Deus. E com o seu conselho, a sua inteligência e sua sabedoria, ele entendia e queria entender porque tudo aquilo aconteceu. Mas a partir do momento que ele encontrou a Deus, e Deus fez pergunta a ele, que ele não sabia a resposta, e viu que aquilo que ele entendia diante da grandeza de Deus era escuridão, era trevas no conhecimento, na sabedoria. Ele entendeu que só Deus pode mudar a história de pessoas. Ele entendeu que que Deus podia fazer qualquer coisa. Depois que Deus mostrou a ele e fez a ele pergunta que ele não tinha resposta, ele entendeu que Deus é Deus e que fora de Deus não há outro. Que o homem diante de Deus é pó, é apenas um vapor. Está aqui bonitinho, daqui a pouco some. É uma verdura que hoje está verde, amanhã está murcha. Assim é um homem sem Deus. Assim é uma família sem a presença do Senhor. Assim são muitos que estão perdidos pelo caminho das trevas. Mas hoje o Senhor quer se apresentar a você como um Deus provedor, como o teu sustentador, como aquele que cuida, como aquele que protege, como aquele que guia, como a luz em meio às trevas e escuridão. E nós vemos aqui essa mulher glorificando a Deus e engrandecendo o nome do Senhor, porque o versículo 16 é o seu testemunho. Olha só: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus, gente. Graças a Deus. Então creia nesse Deus provedor. Se você chegou aqui com alguma dúvida, se Deus é Deus na sua vida, porque quando nós passamos por luta, nós temos essa mania de perguntar: será que eu estou servindo a Deus? A primeira coisa que um crente faz: eu estou pecando o quê? Quando está no deserto. E muitas das vezes é só Deus te preparando para coisas grandes e maiores. Porque aqui era uma escola para Elias, porque lá na frente ele ia enfrentar 850 profetas de ídolos, 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Ele teria que manifestar sua confiança total em Deus. E aqui, por essa experiência, ele sabe que há um Deus vivo sobre a sua vida. Ele sabe que há um Deus que se manifesta em favor daquele que crê e confia. Mas só que Elias tem uma mensagem para o povo primeiro. E é uma mensagem que é viva para os dias de hoje. Porque a maioria dos crentes, a maioria do povo de Deus não sabe a quem serve. Não sabe a quem serve. Não sabe se serve a Deus ou se serve o mundo. A maioria querem oração para resolver apenas os seus problemas, mas não querem ter vida com Deus. A maioria, gente, não sabe a quem serve, a quem agrada.
E Elias veio com essa palavra diante do povo. Lê comigo capítulo 18, versículo 21. Vou resumir mais aqui por causa do horário. Versículo 21. Todo mundo achou? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Até quando, gente, nós vamos estar em cima do muro? Até quando nós vamos falar de um Deus que faz isso e faz aquilo, e quando a gente vai viver aquilo que nós mesmos testemunhando para os outros, nós duvidamos deste Deus? Até quando nós vamos falar de um Deus a qual nós não nos relacionamos? Porque hoje a vida de oração tem decretado falência espiritual na vida de muitos cristãos, porque não há vida de oração. Essa época era para o povo de Deus se levantar em oração, mas nós vemos mais nós com mais coisas a fazer, com mais distrações. Quando nós não estamos no Facebook, estamos no WhatsApp. Quando nós não estamos no WhatsApp, nós estamos no Netflix. Não que você não use isso, você precisa do meio de comunicação, você precisa ter momentos de lazer, sim, mas isso não pode ser prioridade na sua vida. Você não pode gastar a sua vida toda em cima destas coisas, enquanto a nossa vida de oração está morrendo, porque é através da oração que nós criamos intimidade e se relaciona com Deus. E se nós for parar para pensar, nós nos envergonhamos, porque nós não temos vida de oração. Os cultos nas igrejas menores são os cultos de oração. Oramos quando vamos dormir apenas. Nós não temos oração de busca ao Espírito Santo. Nós não fazemos madrugada com Deus. Nós não buscamos a Deus pelo que Ele é. Só buscamos quando nós queremos alguma coisa. Quando o carro quebra, quando alguma coisa está saindo fora do normal, do comum. Aí a gente começa a buscar a Deus por aquilo, e não a Deus pelo que Ele é. Nós não queremos intimidade com Deus. Por isso nós vemos tanta gente se afastando do Evangelho, e pessoas dizendo que é evangélica, e nós não vemos um testemunho de Jesus na sua vida. Crentes com pregação no altar, falando de vingança, que Deus vai amaldiçoar, que Deus vai fazer tanta coisa, como se Ele fosse especial para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqui podem ter a mesma experiência que Elias teve, a mesma manifestação do Deus de Elias. Mas nós temos que buscar relacionamento com Deus. Temos que gastar horas de oração na madrugada. Você sabe o que é você orar e falar assim: meu Deus, eu quero sentir a Tua presença. Meu Deus, eu quero que o Senhor toque em mim, que o Senhor me direcione, que o Senhor faça alguma coisa aqui. Eu não quero orar aquilo que eu oro todos os dias. Eu tenho que sair do automático. O povo não sabia quem servia. O povo não sabe quem serve. Nós vamos ver um homem só, enfrentando 850 servos do diabo. Hoje a maioria dos crentes tem medo de macumba. A maioria de crentes, se vê um feiticeiro, se vê um macumbeiro, eles mudam de rua com medo de passar perto daquela pessoa. Pessoas correm. Pessoas, quando tem um sonho, se desesperam pelo sonho, pelo próprio sonho. Nós vemos hoje os crentes com medo de tudo. Crentes com pânico. Crentes com depressão. Crentes com fobias. Crentes que não têm vida com Deus, não têm relacionamento com Deus, só tem problemas. Tem medo de tudo. Deus vai levantar Elias nessa nação, meu querido. Deus vai levantar um povo que ora, um povo destemido, porque sabe em quem tem crido. Apóstolo Paulo, ele tinha como falar assim: eu não me envergonho deste evangelho.
Por mais que eu seja preso, por mais que eu seja açoitado, por este evangelho eu não me envergonho deste evangelho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que não estou correndo uma corrida vã à toa. Eu não estou batendo em vento. Eu sei o que estou fazendo e eu sei a quem eu estou servindo. Elias sabia agora a quem ele servia. Saiu do deserto, foi para Fonai agora para enfrentar 850 profetas que se diziam que eram servos de Baal e de Azera. E ele desafia eles. Há um Deus na minha vida, ele vai se manifestar. Se o Deus de vocês é verdadeiro, vai se manifestar, o meu vai ser envergonhado. O Deus que responder com fogo, este é Deus verdadeiro. E lá está os profetas tudo, buscando seus deuses, se cortando, gritando, uivando, se cortando, se batendo, pulando de um pé só, gritando, se esmurrando, ao ponto de não houver resposta. Ele ia chegar até caçoado aquele Deus. Ele está dormindo por acaso? Ele viajou, grite mais alto. Às vezes ele está surdo, ou ele está ocupado demais. Sabe por que ele disse isso? Porque o Deus dele era um Deus que tinha olhos e via. Era um Deus de resposta, um Deus que se manifestava. Eu falei essa semana, não sei se foi quarta, que o nosso Deus é um Deus de resposta. Seja sim ou não, Ele vai te responder. Ele não te promete sim para todas as suas orações, mas Ele te promete resposta. E é isso que o povo de Deus tem que entender, para não parar de orar e acreditar no que Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém, gente? Chegou a vez de Elias agora invocar o seu Deus. E a primeira coisa que ele faz é reparar o altar. Porque o altar de Israel estava quebrado, estava dividido. E Jesus ensinou esse princípio, que todo dividido não subsistirá. Toda casa dividida, ela se tornará um deserto, ela cairá. No versículo 30, lê comigo o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Tem muita gente que quer resposta de Deus com a vida desmantelada, com um casamento desmantelado. Tem muita gente com o altar quebrado que quer resposta de Deus e exige ainda, porque algum pastor disse a ela ou a ele que se ele desse tal oferta, Deus era obrigado a abençoar ele. E nós vemos aqui, Elias, primeira coisa, restaurou o altar. Tem alguma área da sua vida que precisa ser restaurada? Alianças serem renovadas? Brechas a serem tampadas? Porque no deserto a gente procura consertar tudo isso. É ou não é? No deserto nós procura consertar tudo isso, ver se tem alguma coisa errada. Meu Deus, e às vezes na vida de muitas pessoas o altar dela quebrado é a mágoa que ela carrega, é a falta de liberar perdão, simplesmente porque não conhece o Evangelho de Jesus. Se há algo errado na sua vida que precisa ser reparado, hoje é noite de você reparar. Hoje é noite de você se humilhar na presença de Deus. Hoje é noite de você invocar este Deus aqui no Curra. Hoje é noite de Deus se manifestar na sua vida, de te encher de ousadia e de coragem, porque Deus não te deu o espírito de medo, mas de ousadia, de fortaleza, de fé. Esse é o espírito que o Senhor tem nos dado. Se há algo a ser reparado, repare. Porque até, olha só, o que é a falta de perdão, ela impede muitas coisas na sua vida. Ela fecha o céu sobre nossa vida, ao ponto do próprio Deus dizer que se a gente não perdoa, Ele próprio não nos perdoará. Ao ponto de Deus dizer que se você vier trazer uma oferta a Ele, que você deixa a oferta no altar, corra atrás corra atrás do seu adversário, com quem você é intrigado, e peça perdão a Ele.
para depois vir trazer a sua oferta. Querido, o nosso Deus não é um Deus que quebra princípios e valores para agradar ciclano e fulano. O nosso Deus é de princípio. O nosso Deus é de verdade. O nosso Deus não é corrupto. O nosso Deus é santo. E Ele requer do seu povo santidade. Elias vai lá e restaura o altar. Bota o sacrifício. Molhar, não sei quantas vezes. Molha, pode molhar, faz o rega aí. Porque agora é a hora de ele invocar o seu Deus. Lê comigo e nós vamos encerrar daqui a pouco. Versículo 36 é a oração de Elias. Eu gostaria que você entendesse isso, porque isso aqui mudou até a minha forma de orar, gente. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, a oração deste homem: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que era Jacó, a qual Deus mudou o nome de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus olha só, manifesta-te hoje. O nosso Deus é um Deus de hoje. Entenda isso. Deseje que Deus se revele hoje na sua vida. Amanhã vai ser o teu hoje. O nosso Deus é um Deus de hoje. Manifesta-te, revela-te na minha vida. Revela-te que tu és o meu Deus. Gente, você tem um Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem um Deus. Um Deus que não há de você. Sexta-feira nós falamos aqui, a gente tem a mania de potencializar os nossos inimigos. E quando nós potencializamos os nossos inimigos, nós esquecemos da promessa de Deus, da palavra de Deus, nós diminuímos o nosso Deus. Todas as vezes que nós ficamos com coisas, não, o diabo é isso, o diabo é aquilo, não, os demônios estão aqui, não, fulano, meu Deus do céu. A dificuldade, nós temos essa mania. Moisés enviou 12 espias para ver a terra da promessa que manava leite e mel, e só homens fortes. Isso foi falado sexta-feira. Homens maiorais, cabeças das tribos de Israel. E esses caras passaram 40 dias observando a terra, trouxeram até os frutos e chegaram falando verdadeiramente, com essa palavra, confirmaram a palavra de Deus, confirmaram a promessa de Deus. Verdadeiramente a terra mana leite e mel. Mas, porém, o povo desta terra são poderosíssimos. Esse povo desta terra são mais fortes do que nós. Nós, aos seus olhos, somos como gafanhotos. Eram os maiorais. Olha, eles infamaram aquela terra de tal maneira que o coração do povo de Israel se derreteu, ao ponto de desejarem a morte e voltar para o Egito. Esqueceram da promessa de um Deus vivo, de um Deus que é todo poderoso. Mas houve Caleb ali dizendo: olha, vamos subir animosamente e nós vamos prevalecer contra eles. Deus nos dará eles como um pão. Não temas, o Senhor vai ser conosco. São pessoas que não potencializam o inimigo, mas crê na promessa de Deus, crê na palavra de Deus. Não importa a luta que você esteja passando, Deus é Deus e Ele reina sobre tudo e sobre todos. A palavra de Deus diz que Ele sustenta todas as coisas na palma das suas mãos. Todas as coisas são por eles sustentadas. Não há nada no mundo visível e invisível que não se sujeitou a Ele. O seu Deus é eterno, Ele é vivo e irá se manifestar em teu favor. Apenas creia. Manifesta-te hoje que tu és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo. Quem é servo de Deus aqui? Ou melhor, quem é filho de Deus aqui? Porque melhor do que servo é filho, onde o pai faz tudo pelo filho. Manifesta-te hoje que tu és o Deus de Israel, que tu és o Deus da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu ministério, do meu chamado, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas segundo a tua palavra.
Está aí, ó. Que sou teu servo e que na tua palavra fiz todas estas coisas. A melhor coisa é quando nós obedecemos a palavra de Deus. Você sabe em que caminho você está andando. Você sabe que você está obedecendo. Você sabe que a sua vida está diante de Deus quando você obedece. Eu tenho feito tudo conforme a tua palavra. Então ele exigiu uma resposta. Versículo 37 diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, que és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, gente? Que as pessoas que duvidam de você, que desacreditam de você, que não acreditam no teu casamento, que não acreditam nos teus projetos, elas vejam este Deus se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Mas Ele não vai se manifestar com o altar quebrado. Ele não vai se manifestar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele é Deus, meu querido. E aqui o nome dele foi glorificado. E assim será na sua vida. E se você está caído, está prostrado, se você está afastado do caminho, ainda dá tempo de se levantar. Ainda dá tempo de se colocar de pé, porque é Ele que vai te fortalecer. Às vezes você tentou com a sua força e não com a força deste Deus. Elias conseguiria alguma coisa na sua própria força? De maneira nenhuma. Tem processos que nós precisamos passar, às vezes só para amadurecer a nossa fé, às vezes só para ganhar uma alma, às vezes só para ajudar um casamento, às vezes só para orientar e dizer a sua experiência para alguém, alimentando a fé de outras pessoas. E elas saem com a consciência que existe um Deus que é vivo e responde oração. Um Deus que muda história, que muda situações. Um Deus que nunca entra em crise. Então eu quero que você creia neste Deus. O Deus da providência. Amém, gente? Se você andar pela palavra, o Senhor vai manifestar em teu favor. Não ande pelos teus sentimentos. Não ande pela tua vista. Passe a andar pela. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, a convicção das coisas que não se veem. É algo que você não pode pegar com a sua mão, mas você tem certeza, porque Deus é fiel, Ele reina. Davi falava assim no Salmos 18, que Deus era que Deus era a sua salvação, que Deus era o seu libertador, o seu escudo, a sua fortaleza, que Deus era o seu ajudador. Resumindo o que ele queria dizer: Deus é tudo para nós. E esse mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Elias, de Moisés, de Davi, é o seu Deus. Eu quero que você creia neste Deus, ande e confie neste Deus. Não creia em homem não, porque o homem é mentiroso. O homem diz que vai ajudar e muitas das vezes falha na ajuda. Mas o Deus, quando diz que Ele entrou na batalha, na peleja, acabou. A vitória é certa. Amém, gente? Glória a Deus. Então creia neste Deus. Priorize o provedor, porque Ele vai te sustentar nos dias difíceis. Amém? Todos nós estamos passando dias difíceis. O mundo está passando dias difíceis. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles são sustentados por Deus. Em nome de Jesus, a sua casa vai ser sustentada pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o seu casamento vai ser sustentado pelo Senhor. E no final das contas, todos declararão que só Deus é o Senhor. Amém? Glória a Deus, que não há outro fora dele. Você que crê nessa palavra, diga glória a Deus. Diga aleluias. E aplauda o Senhor Jesus com alegria. Glorifica a Deus, querido.
Aleluias. Vamos buscar a Deus? Hoje é noite de busca. Se você tem que reparar o seu altar, este é o momento. Esse é o momento. Você que está em casa nos acompanhando, se você puder em casa procurar um cantinho para você orar, falar com Deus. Eu quero te dizer que Deus não te condena pelas suas falhas. Ele não te condena, não. Porque enquanto houver fôlego de vida, há esperança para você. Então não importa o que você fez, deixou de fazer, eu quero que você busque este Deus. Este Deus é vivo. Não importa por onde você andou, eu quero que você ouça a voz de Deus. Porque enquanto houver fôlego de vida em você, Deus não desistirá de você. Sempre haverá uma palavra de vida ao teu respeito. Eu gostaria que você falasse com Deus. Fale com Deus. Apresente sua vida a Deus. Fale com Ele, Ele está te ouvindo agora. Ele ouve a tua voz. Fale com Ele. Meu Deus, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, prostrado diante de Ti, meu Pai. Como nos constrange, meu Pai, quando lemos as histórias dos Teus servos. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos o quanto estamos longe. Mas, meu Deus, esta palavra, seja ela de encorajamento, seja ela de despertamento, seja ela de ânimo, de força, meu Pai, para que nós venhamos buscar a Tua face, para que nós venhamos priorizar a Tua presença, meu Pai, acima de todas as coisas, acima, meu Pai, de tudo. O Senhor vem estar em primeiro lugar, meu Deus. Pois nós queremos, Senhor, não queremos Te servir com a boca, mas Te servir com a nossa vida, Pai, com o nosso tudo, meu Deus. Por isso nos rasgamos na Tua presença, meu Pai, pois não queremos ter uma vida indiferente, meu Pai, da Tua palavra. Não queremos ter uma vida, meu Pai, onde o Senhor não se revela em nós. Por isso eu te peço, Senhor, manifesta-te hoje. Manifesta-te hoje, meu Deus. Que Tu és Deus deste homem, o Deus desta mulher. Que ele tem crido em Ti, que ele tem confiado em Ti, meu Pai. Em o nome de Jesus, manifesta-te hoje, meu Deus. Manifesta-te agora, Senhor. Nos envolva, Senhor, com a Tua presença. E no nome de Jesus, desde já, toda dor pode ir embora deste corpo agora. Todo mal que tem aprisionado este homem, todo vício, sai agora em nome de Jesus. Porque a glória do Senhor desce neste lugar. E são consumidos todo o mal e todas as trevas. Porque a luz do Senhor resplandece sobre esta vida. Comece a buscar Ele, meu querido. Ele é o teu socorro. Ele é o teu ajudador. Ele é o teu libertador. Ele é o teu Deus. Busca Ele agora. Se você crê nesta palavra, Ele se manifestou e irá se manifestar. Ele é Deus de hoje. Ele era. Ele é. E é também aquele que há de vir. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o Deus da sua vida. Ouça a voz dele. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te abraçar nesta hora. Você que está fraco, seja fortalecido agora. Você que está no chão, Ele estende a mão para você. As escamas caem dos teus olhos, porque o olhar deste Deus é de fogo. Aleluias. Oh meu Deus, vem nos envolver com a Tua presença. Espírito Santo, tem liberdade neste lugar. Batiza o Teu povo, Senhor Jesus, com o Espírito Santo.
Renova este homem nesta noite. Renova esta mulher, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, começa a adorá-lo, começa a buscá-lo, começa a se envolver com a presença do Senhor. Em nome de Jesus, meu amado, levante a sua voz em adoração, começa a declarar glória, começa a declarar honra a este Deus, começa a dizer aleluias. Ouça a voz dele neste lugar. Aleluia, Espírito Santo. Aleluias. Ele te chama, meu querido, Ele te chama. Ei! Ouça isso. Posso ouvir a sua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a sua voz, declare isso. Posso ouvir a sua voz me chamando, me chamando. Declare isso, posso ouvir a sua voz. Adora Ele. Posso ouvir a sua voz me chamando, me chamando. Oh, aleluias. Posso ouvir a sua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos? Posso olhar em teus olhos? Chamas de amor, sendo vem, me dizendo vem, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou correndo pros seus braços, vou correndo pros seus braços, e eu vou daquela igreja, e eu ouça a voz dele, e eu se entrega a ele, meu amado, se lança nos seus braços, vou correndo pros seus braços, vou correndo pros seus braços. Se lance na presença do Senhor, meu querido. Mergulhe na presença do Espírito Santo, meu querido. Oh, não deixe ele passar, meu querido, sem te perceber nesta noite. Começa a adorar, começa a glorificar. Deseja o Senhor neste lugar, meu amado. Oh, Espírito Santo, tens liberdade neste lugar para curar, para tocar, para vivificar, para renovar. Sim, em nome de Jesus, meu Pai. Posso olhar em teus olhos, chamas de amor. Queremos ser mais o mesmo, Senhor, me dizendo vem. Ele te chama nesta noite, diga assim para Ele, me dizendo vem. Vou correndo para os seus braços. Oh, santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. Manifesta-te, Senhor, neste lugar. Abraça, Senhor, teu filho, abraça tua filha nesta noite. Você não está só não, meu querido.
Deus não te esqueceu, Deus não te desamparou não, meu amado. Oh, Ele está te chamando para intimidade, Ele está te chamando para oração, Ele está te chamando para comunhão. Sim, ouça a voz dEle, ouça a voz dEle, em nome do Senhor Jesus. Não pare, meu querido, não pare, não é tempo de parar, não é tempo de parar, meu amado, não é tempo de parar. Acenda, Senhor, essa chama neste coração, Pai, que esta palavra venha queimar, Senhor, neste homem. Ouça Ele bater na porta do coração. Você que está em casa, estão aqui, ouça Ele bater na porta do seu coração. Ouça Ele te chamando. Aleluia. Você te chamando aí. Eu não sei o que você deve fazer para se entregar, mas se entregue. Oh. Aleluias. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Pés. Declare isso, igreja, eu não vou parar. Eu não vou parar. Santo, santo, santo. Tem um fogo, declaro. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo. É o Espírito Santo, meu querido. Dá lugar para o Espírito Santo nesta noite, meu querido. Deixa queimar essa presença. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Espírito Santo de Deus, acenda, Senhor, essa chama neste coração. Acenda essa chama nesta vida, Pai. Ei, porque você estava pensando em parar, meu querido? Porque você estava pensando em desistir? É Ele que te sustenta. Ele é o teu ajudador. Ele é aquele que está sempre conosco. E é uma promessa do próprio Jesus até a consumação dos séculos.
Que a presença do Senhor esteja acesa na sua vida, meu querido. E que a partir de hoje você entenda que o seu Deus é único. Não há outro fora do Senhor. Não há outro fora deste Deus. Apenas crê neste Deus. Crê na sua grandeza. Em nome do Senhor Jesus, confia. Se Ele abriu o mar vermelho, e eu pergunto o que é o teu problema diante do mar vermelho. Se um garoto venceu o gigante, o que é o teu problema diante de Golias? Se uma muralha caiu por terra, que era impenetrável, invencível, o que é o teu problema diante das muralhas de Jericó? O Deus continua o mesmo. Nosso Deus não envelheceu, Ele continua o mesmo. É o grande eu sou. O Espírito da promessa está sobre a sua igreja, está sobre o seu povo. Que o fogo do Senhor esteja aceso na sua vida. E que as circunstâncias e os ventos da vida, os ventos das tempestades não venham apagar mais este fogo. Mas quando soprar, venha acender cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos para os céus. Fala assim: ó Senhor. Fala toda a igreja: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifesta-te hoje, que Tu és o Deus da minha vida, e que eu sou o Teu servo, e que tenho andado segundo a Tua palavra. Responda-me, Senhor, responda-me, e manifesta que só Tu és Deus. Sim, meu Pai. Que a vida desse homem venha glorificar, Senhor, o Teu nome. Que o casamento desta mulher, deste homem, venha glorificar o Teu nome. Que as portas que estavam fechadas venham estar abertas. E no nome de Jesus, Pai, a vida financeira deste homem venha glorificar o Teu nome. A vida espiritual deste homem venha glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Pois Tu és o nosso Deus. E nós somos o Teu servo. Tu és o nosso Pai e nós somos Teus filhos. Tu és o nosso Rei e nós somos o Teu povo. E se você crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. E aplauda o Senhor Jesus com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus é bom. Amém, gente? Glória a Deus. Quem crê neste Deus de glória a Deus? Crê neste Deus. Crê neste Deus, o Deus da palavra, meu querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Crê neste Senhor. Em nome de Jesus, não importa as tuas dificuldades, creia nele. Aprenda a confiar em Deus. E a tua confiança, a tua fé vai crescer quando você começar a se relacionar com este Deus. Vai crescer, vai aumentar. Quando todo mundo vai estar desesperado, os que confiam no Senhor, eles não vão se abalar, porque serão como os montes de Sião. Amém? Glória a Deus. Isso é construído com Deus. Não é da noite para o dia. Que hoje seja o teu primeiro passo na subida deste monte, atrás da glória do Senhor, da presença do Senhor manifesta na sua vida. Amém, gente? Glória a Deus. Porque melhor do que as bênçãos é o abençoador. Amém, gente? Melhor que as bênçãos é o abençoador. E você que está em casa, lembrando que você que precisa de um atendimento espiritual, você que está aí passando por alguns problemas espirituais na sua vida, você tem parente que tem visto vulto, ouvido voz, depressivo,
angustiado, problemas espirituais, porque as coisas naturais são resolvidas com o natural. Problemas naturais, o médico diagnostica e dá o tratamento e tenta tratar. Espiritual não, os médicos não descobrem. Daqui e dali não sabe o que é. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se você precisa de um atendimento espiritual, ou você precisa de oração, coloque aí, você que está em outro estado, em outra cidade, coloque o nome aí da pessoa que precisa de oração. Nós sempre colocamos no caderno de oração e estamos subindo um monte, orando, buscando a Deus, porque se Deus não fizer, quem vai fazer? Querido, nós somos apenas homens, não somos super-homens, pastor nenhum é super-homem, somos homens, cheios de falhas, sentimentos, emoções, pessoa normal igual você. Elias, você acha que Elias era um super-homem? A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 5, no versículo 17, que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, olha só, e o céu fechou. Era sujeito às mesmas paixões que nós, tinha fraqueza, tinha emoções, imperfeições, mas tinha intimidade com Deus. Amém? Então não existe pastor super-homem. E se alguém disse isso para você, está mentindo. Está mentindo. Porque somos homens, tá? A diferença é a busca, é a entrega. Tá bom? Então se você precisa, eu estarei de segunda essa semana, de segunda até sábado, a partir das 2 horas aqui na igreja, de portas abertas para te receber. Em nome de você que precisa de oração, você que quer conversar, pedir um conselho, estarei aqui para orar por você. Estarei aqui para te aconselhar em nome de Jesus. Você que precisa de oração não pode estar aqui, coloca o nome da pessoa, eu vou estar botando no caderno de oração e nós vamos estar orando por ela, intercedendo por ela. Porque eu não conheço, mas Deus conhece. Amém? Glória a Deus. Então fique na paz do Senhor, vocês que estão em casa. Em nome de Jesus, quarta-feira é o culto da família, não percam. Evangelize, seja um evangelista digital. Compartilhem, curta a página da igreja. Em nome do Senhor, se inscreva no canal também do YouTube. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe sua vida que está em casa, fique na paz do Senhor. Glória a Deus. Amém, gente?